Olá, estamos começando o 18º programa da série Paulo Freire na Escola da Vida. E a gente escolheu como tema principal para hoje uma pergunta que não quer calar, né? Desde o tempo da ditadura militar. Quem tem medo de Paulo Freire? Hoje podemos dizer quem ainda tem medo de Paulo Freire, né? No tempo do golpe militar de 64, o Paulo Freire foi preso, foi interrogado, e em todo interrogatório tinha a conotação de que era subversivo, era comunista, etc. Acusações absolutamente infundadas, mas que no fim resultaram no seu exílio e na sua saída, né, do Brasil durante 16 anos. Quando a gente chega nos nossos dias, continuamos a assistir ofensas, um ódio ao Paulo Freire, justamente por aqueles que, no final das contas, gostam do autoritarismo, não gostam do diálogo, das discussões, e, no final das contas, são defensores de que todos os que discordam das suas ideias devem ser combatidos, devem ser vencidos, devem ser destruídos, não é? Enfim, não é? Que tem ódio ao diferente, ao que não pensam da mesma maneira, etc. Né? São aqueles que negam a ciência, são aqueles que apostam na mentira, hoje chamada as fake news, que não gostam da verdade, não é? Que são antidemocráticos por natureza, não é? Só podem não gostar do Paulo Freire. Não é? Por quê? Porque o Paulo Freire é um defensor, desde o início da sua obra e agora com seu legado, não é? De uma educação dialógica, da liberdade, da libertação, da democracia, não é? Um defensor da cultura brasileira, né? Da cultura especialmente vinda das camadas populares, das suas manifestações culturais, dos seus valores, dos seus conceitos de vida, do seu modo de viver. Né? É alguém que não separa a educação da política, não política partidária, mas a política no sentido da cidadania, dos direitos humanos, não é? Da construção, enfim, da democracia, a começar pelas próprias instituições escolares, não é? Que são espaços de construção democrática. Seria muito estranho, não é? Que autoritários, que alguém que nega a ciência, alguém que não gosta do diálogo, fosse alguém que elogiasse o Paulo Freire ou que incorporasse o Paulo Freire nos seus valores, no seu dia a dia. Né? Então, não tem nada de mais a gente entender que essas pessoas, desde o tempo do autoritarismo da ditadura militar, continuam a ter no Paulo Freire como se fosse um inimigo, né? Como se fosse alguém que sempre estivesse contra os valores brasileiros, exatamente o contrário do que a gente pode notar. É importante, então, perceber, não é, que os defensores desse tipo de sociedade, não é, que é contra a verdade, que é contra a democracia, que é contra os direitos humanos, que é contra a dignidade humana, nós estamos vendo nessa crise da Covid agora a exacerbação disso, inclusive em termos de Brasil, uma visualização cada vez maior da nossa tragédia social, da nossa extrema desigualdade. E o Paulo Freire, desde sempre, denunciou a opressão. Não é à toa que o seu livro mais conhecido se chama Pedagogia do Oprimido. É alguém que, desde o começo, escreve um livro chamado A Educação como Prática da Liberdade. É alguém que teve na democracia um valor inegociável, não é? Uma horizontalidade de direitos civis, direitos políticos, direitos sociais. Então, esse ódio a alguém que defende esses valores não é que é natural, mas é uma coisa mais ou menos esperada, não é? Se viu, inclusive, recentemente, pessoas sugerindo a queima dos seus livros como se fosse no tempo da Inquisição, né? A queima das suas palavras, dos seus livros, dos seus conceitos, como se estivesse no tempo
ainda medieval, né? Bom, o Paulo Freire é alguém que respeita o outro, é alguém que defende a amorosidade, né, no dia a dia, é alguém que defende a diversidade, não é? A pluralidade, não é? A inclusão, não é? É alguém que detesta o racismo, é alguém que sempre lutou contra isso, não é? Então, as pessoas que defendem isso são contra o Paulo Freire, não é? Por outro lado, o Paulo Freire é alguém que sempre apostou no conhecimento elaborado a partir do conhecimento do senso comum, não é? Então, é alguém que sempre apostou na ciência, porque sempre experimentou, sempre pesquisou, como um cientista na educação, como a gente mostrou no programa anterior dessa série, não é? Por outro lado, o Paulo Freire é alguém que entende a história como uma possibilidade ampla do novo, da renovação, não é? É alguém que defende a solidariedade, é alguém que defende a empatia pelo ser humano, né? É alguém que sempre falou da hominização, quer dizer, a educação como processo que faz os seres humanos ficarem cada vez mais humanos, né? Então, é alguém que tem esses pontos principais. É alguém também que sempre defendeu a justiça social e, com ela, o paralelo, o convergente a ela, a justiça cognitiva. Então, você vai vendo que esses valores, não é, mostram por que se tem certos setores que odeiam Paulo Freire. Paulo Freire também foi alguém que pensou a educação como fator de transformação social, de autonomia das pessoas, alguém que pensou na educação como mobilização da sociedade por uma democracia cada vez mais autêntica, mais válida, mais real para as pessoas, no sentido de que elas adquiram os seus direitos que compõem a cidadania. É alguém que sempre pensou na reinvenção do Brasil, não é? No caminho daqueles que sofrem mais, que são excluídos, não é? Nós estamos vendo, por exemplo, agora, não é, uma exacerbação da desigualdade social, e o Paulo Freire, certamente, se estivesse entre a gente, estaria defendendo, não é, os valores, os conceitos, não é, a necessidade desse amparo social, no sentido de construir uma sociedade cada vez melhor, um mundo cada vez mais possível, através da tolerância. É alguém, por exemplo, que respeita o meio ambiente, é alguém que não estaria de jeito nenhum concordando com o que está acontecendo, por exemplo, com a Amazônia no Brasil, não é? Com o desmatamento vigoroso nesses últimos tempos, né? Então, é alguém que traça valores do humanismo, né? É alguém que tem, como eu disse, a empatia pelos seres humanos, pelo seu sofrimento, pela sua necessidade de serem cada vez melhor, de terem trabalho, de terem uma profissão, de ter uma educação de qualidade, de ter enfim, direitos sociais, civis, políticos respeitados, não é? E cada vez mais cidadãos de primeira classe e não cidadãos de segunda, terceira, quarta classe, como se vê hoje em dia no Brasil. São essas pessoas que odeiam Paulo Freire, né? No fim, não odeiam o Paulo Freire em si, mas odeiam os seus conceitos, os seus valores, por tabela, as suas ideias, os seus livros, as suas defesas que ele sempre fez ao longo do tempo, né? É alguém que também defende sempre a pergunta ao invés da resposta pronta, não é? E essas pessoas geralmente não gostam muito de perguntas, gostam de pessoas que concordem com elas e sigam as suas ordens. Então, o Paulo Freire desafia esse mundo e é por isso que ele continua a ser odiado por alguns, assim como foi rechaçado, colocado para fora do Brasil durante 16 anos, no tempo da ditadura militar. É fácil de ver isso,
E é fácil de entender isso lendo o Paulo Freire, né? Quando se lê o Paulo Freire, é que você nota quais são as suas razões, quais são as suas defesas, quais são as suas lutas, quais são os seus valores, os seus conceitos, não é? As suas propostas. E quando você vê essas propostas, você entende direito por que essa parte minúscula da sociedade, né, pensa assim em relação ao Paulo Freire, no sentido do ódio colocado ultimamente. Eu gostaria de agradecer o acompanhamento desse programa. Esse foi o 18, faltam 2 para a nossa série ser completada com 20 vídeos, né? São 20 vídeos dessa série Paulo Freire na Escola da Vida, que se somam à outra série Paulo Freire Vivo. No final das contas, são 20 vídeos dessa série que a gente está fazendo, já estamos no 18, semana que vem para o 19, etc., e somam-se aos 30 do Paulo Freire Vivo. Então, vamos ter, em breve, 50 vídeos disponíveis. Já temos 47, não é? 30 mais 17 que estão disponíveis. Vão se completar os 20, então teremos 50 vídeos sobre a obra do Paulo Freire, sobre os conceitos, etc. Eu agradeço muito e chamo a atenção para que a gente continue junto nos próximos vídeos dessa série Paulo Freire na Escola da Vida. Muito obrigado.